E aí, nerds? Beleza? Eu sou Marcel e esse é o Mestre dos Nerds. E aí, nerds? Beleza? Tudo bem? Bom, hoje, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre X-Men. Nós vamos falar sobre X-Men. Se você já assistiu os filmes e se sente um peixe fora do aquário, perdido, não sabe o que está acontecendo, onde que uma história se encaixa na outra, como é que essa franquia foi pra frente até hoje com o Bryan Singer, se você quer entender tudo isso, fica nesse vídeo agora que nós vamos entender tudo. Antes disso, ative as notificações, por favor, se inscreva, ative o sininho para a hora que tiver qualquer novidade. Olha só, eu publico um vídeo novo cada dia, um vídeo novo por dia, com grandes novidades sobre esse mundo nerd para você. Então, ativa aí, ativa a notificação para ficar ciente de tudo que está acontecendo nesse mundo nerd. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a franquia do X-Men. Começa lá nos anos 2000, essa franquia que tinha tudo para ser uma franquia de sucesso. Ela dá lucro, é óbvio que ela dá lucro, mas todo mundo fala, ela tem muito erro, ela tem muita falha, ela tem muito problema. Será que ela tem todo este problema mesmo? Será que é tudo isso? Muito bem. Eu vou colocar algumas imagens aí, você vai acompanhando a linha do tempo. Geralmente as pessoas tenderam a assistir a franquia X-Men começando por ordem de lançamento. Então você tem por ordem de lançamento. Começa com X-Men, que se passa no ano de 2004. Depois nós temos X-Men 2, que foi sucesso, realmente foi muito bom filme, mas teve alguns problemas, né? Entre eles mataram a Jean Grey durante o filme, né? E no X-Men 3, o confronto final, nós temos o fechamento desta trilogia da franquia X-Men, onde você também tem a morte novamente da Jean, porque ela retorna, então ela morre como Fênix Negra. Você tem a morte do Ciclope, do Scott Summers, lá no começo do filme, quando ele descobre que a Jean está viva, e a Jean também mata o Professor Xavier. Então são 3 mortes importantes durante esse filme. Então, foi lançado nessa sequência, né? X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Depois começaram a sair os filmes do Wolverine. Então a Fox ela teve a ideia de fazer o X-Men Origins. E aí tava um falatório, vamos fazer X-Men Origins, vamos fazer a origem do Wolverine, vamos fazer a origem do Gambit, vamos fazer a origem do Magneto e da Tempestade. A ideia inicial era fazer essas origens. E aí eles lançaram o primeiro filme, né, a primeira franquia, que é X-Men Origins, Wolverine. E esse filme não caiu nas graças do público, ele não teve grande sucesso, mas hoje eu não vou trabalhar cada filme, tá? Nós vamos trabalhar depois. Hoje eu vou falar apenas da linha do tempo. E depois do Wolverine Origins, eles abandonaram a franquia Origins porque não tinha dado certo. Tanto porque esses personagens eles já tinham sido lançados já nos filmes anteriores, mostrado a adolescência deles, não tinha por que fazer de novo. E vai para o Wolverine Imortal, onde ele vai para o Japão, sofrendo por causa da morte da Jean Grey, que ele era apaixonado por ela e fazia dualidade sempre com o Scott Summers. E aí ele vai para o Japão e conhece a Mariko, né? E lá ele acaba lutando contra o Samurai de Prata e ele perde as garras de Adamantium. Muito bem, o que era mais legal no Wolverine eram as garras de Adamantium, voltam a ser garras de osso, que foram apresentados lá no filme X-Men Wolverine Origins. Muito bem. Depois desse processo, nós temos a continuação. Aí vem os filmes X-Men First Class, lança-se X-Men First Class, tá? Que é a primeira classe, que vai passar lá no ano de 1962. Depois do X-Men First Class vem Dias de um Futuro Esquecido, tá? Que se passa no ano de 1973. Depois vem X-Men Apocalipse, Fênix Negra, aí lança o Logan, e aí vem o Deadpool 1 e Deadpool 2.
E aí, se você assistir esses filmes nesta ordem, realmente a sua cabeça vai ficar completamente embaralhada. Você vai falar, não faz sentido, um filme não conversa com o outro, traz uma premissa em um e no outro abandona essa premissa, traz história em um e abandona essa história em outro, o que está acontecendo? Exatamente, não é assim. A franquia X-Men é uma franquia boa? É. Ela poderia ser melhor? Muito melhor. Primeiro, se tirasse o Bryan Singer da direção, talvez melhoraria e muito. Mas essa é a minha visão, não é a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Então, mas eu trouxe aqui em ordem cronológica para nós entendermos como que vai fazer sentido. E quando você olhar a ordem cronológica, você vai ver que as coisas fazem um pouco de sentido. Tem erro? Tem erro sim. Mas elas fazem um pouco mais de sentido. Vamos lá? Tudo começa, se você quer assistir a franquia X-Men, você vai começar a assistir o primeiro filme, X-Men First Class. No X-Men First Class, ele se passa no ano de 1962, em plena crise dos mísseis cubanos, em plena crise da União Soviética com os Estados Unidos, capitalismo, socialismo, brigando entre si, Guerra Fria. Nesta história, o Xavier e o Magneto se conhecem, ele conhece a Raven, que se torna irmã adotiva dele, e ele começa a recrutar os heróis. Então ele recruta a Angel, o Darwin, a Raven, né, que já estava, o Hank, McCoy, o Banshee e o Destructor. Todos eles fazem parte dessa história. Muito bem. Depois, aí você vai conhecer a história, vai entender o que está acontecendo, né? Assistir o filme. Depois desse filme, você precisa assistir X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O que é? É, esse mesmo. Então depois, primeiro você assiste First Class, depois Dias de um Futuro Esquecido. O Dias de um Futuro Esquecido, ele já começa o filme no futuro, lá no ano de 2023. E, gente, que cenário maravilhoso é aquele! Cenário futurista, com as máquinas querendo destruí-los, querendo acabar com os mutantes, matando todos os mutantes, perseguindo os X-Men. Cara, que coisa maravilhosa aquela cena. Mas você assiste X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Por quê? Porque aí você vai entender. Você vai entender a relação entre os dois filmes. Quando você termina Dias de um Futuro Esquecido, e o Dias de um Futuro Esquecido, ele mexe na linha temporal, e aí você tem dois caminhos. Nesses dois caminhos, eu recomendo você a ir para Wolverine. Vai contar então a história do Wolverine, que se passa no ano de 1979. Então lá no filme Wolverine vai mostrar ele lá no passado, vai mostrar ele na guerra, depois ele sofrendo todas as mutações, toda a cirurgia para colocar o adamantio em seus ossos, porque ele tem regeneração acelerada, e nas garras, né, todos os ossos do corpo dele viram de adamantium. Isso mostra no X-Men Wolverine. Muito bem. Depois do X-Men Wolverine que você assistiu, aí sim você assiste a trilogia original de X-Men. Aí você assiste X-Men 1, X-Men 2 e X-Men 3, o confronto final. Não estou falando se os filmes são bons, estou falando a forma de que você deve assistir os filmes. Quando você termina de assistir X-Men, o confronto final, a Jean Grey está morta, o Ciclope está morto, o Xavier está morto. Quando você vai na cena pós-crédito de X-Men, o confronto final, mostra que no momento em que a Jean estava matando o Xavier lá na casa dela, ele transfere a sua consciência, porque a Moira McIntyre, e aí depois nós vamos ver que há uma incompatibilidade de ideias aí, mas depois nós vamos ver, a Moira McIntyre, ela está fazendo a análise, o exame de uma pessoa que está em estado de sem consciência, né? Doente. E o que ele faz? Ele transfere a sua consciência para aquele corpo e na cena pós-crédito ele acorda e chama ela, Moira, e ela olha para ele, Charles. Então quer dizer, ele está num novo corpo. Aí depois desse filme você assiste Wolverine Imortal. Então o Logan, ele está sofrendo por causa da morte da Jean Grey, ele vai até o Japão, conhece a Mariko, tem uma série de problemas, conhece o Samurai de Prata, perde as garras de adamantio, lá no final do filme, ele retorna para os Estados Unidos. Na cena pós-crédito,
ele está passando dentro do aeroporto, vai passar na área de exame se ele tem algum metal, ele pede para ser examinado, porque ele tem o corpo todo de adamante, menos as garras, e ele sente alguém atrás dele, é uma voz. Quando ele olha, é o Magneto. E aí ele puxa as garras, né? O Magneto segura ele, controla ele com o poder dele. E aí o Magneto fala para ele olhar para trás, né? Que tem alguém querendo conversar com ele. E aí quando ele olha, é o Xavier. O professor Xavier sentado na cadeira de rodas. Opa, mas espera aí. O Xavier não tinha transferido sua consciência para aquele outro corpo? Então. Ah, mas Marcel, então isso aí não encaixa, não bate. Bate, fica tranquilo. Por quê? Primeiro vamos para uma explicação e depois vocês vão para a minha explicação. A primeira explicação. O diretor, o Bryan Singer, disse depois que a pretensão era fazer X-Men 4. E ele explica depois que aquele cara que estava lá em estado vegetativo era irmão gêmeo do Charles. O que é ridículo. É ridículo isso aí. Porque o Charles não cita nem o irmão em momento algum. Se o cara tá lá, como é que ele mostra na televisão e quando ele assiste ele não tem nenhum sentimento? É ridículo falar que aquele é irmão gêmeo dele. É muito fácil. Na verdade, nós lembramos que o Xavier ele pode mudar a sua aparência. Por quê? Porque ele tem o poder mental. Isso você pode ver onde? Você pode assistir lá no First Class. Naquele momento, lá no First Class, né, no primeira classe, em que o Xavier e o Magneto vão invadir aquele casarão para pegar a Emma Frost, o que eles fazem? Enquanto eles estão no caminho, eles param na barreira lá e os soldados vão abrir a parte de trás do caminhão, quando abre, eles veem que não tem ninguém. O que o Xavier está fazendo? Apagando, criando uma ilusão, apagando da mente deles que eles não podem ver. Os soldados olham por dentro do caminhão e não tem ninguém. Mas está todo mundo lá. O Xavier apagou da imagem deles, né, da mente deles, a imagem de todas daquelas pessoas que estavam dentro do caminhão. Então, se ele pode fazer isso, ele pode muito bem alterar a sua forma para ficar com a forma do Charles Xavier. Então, essa é a explicação. Mas o mais interessante é que no final desse filme, nesse momento do Wolverine imortal, aparece um comercial na televisão antes do Wolverine virar e ver o Magneto, e aparece um comercial das indústrias Trask, das empresas Trask, que é do Bolivar Trask. E o Magneto fala para ele, fala assim, Logan, nós precisamos da sua ajuda. Algo muito grave está sendo planejado contra os mutantes. E aí acaba o filme. Aí, quando você terminar de assistir esse filme, você volta lá e assiste novamente o Dias de um Futuro Esquecido. Porque ele já é concomitante. Enquanto se passa em 2013, né, 2013 se passa o Wolverine Imortal, o final de 2013 de Wolverine Imortal se passa no ano de 2015. Os eventos iniciais do Dias de um Futuro Esquecido se passam em 2023, aonde os Sentinelas já estão agindo. Depois disso, você assistiu Dias de um Futuro Esquecido, você vai ver que o Logan, ele mexe em toda a linha temporal. Ele mexe com tudo. E muita coisa muda. Ah, Marcel, mas no final dos Dias de um Futuro Esquecido, o Logan acorda lá no futuro e aparece a Jean Grey e aparece o Ciclope novamente. Sim, ele mudou a realidade do ano 2023. Exatamente. Ele mudou e aqueles heróis todos voltaram, aqueles X-Men voltaram à vida. Mas a nova linha temporal é completamente diferente, porque os eventos de Dias de um Futuro Esquecido despertaram em Sabanur, que é o Apocalipse, que vai para o filme X-Men Apocalipse. E aí do filme X-Men Apocalipse vai para o filme, lá no filme X-Men Apocalipse tem a cena deles encontrando o Logan nas experiências, né, quando ele tá lá nos subsolos. Eles falam, mas não bate porque mudou a realidade. Enquanto o Apocalipse se passa em 83, quando o Logan acabou de fazer as experiências e adquiriu o adamantio no corpo, no filme do Wolverine Origins, tinha se passado em 79, 4 anos antes. Mas a linha do tempo mudou, então as coisas aconteceram em tempos diferentes. E aí depois vem o X-Men Fênix Negra. Depois de X-Men Fênix Negra vem o Deadpool 1, o Deadpool 2, e aí encerra toda a franquia com o Logan, que se passa no ano de 2029. Aí você pode levar em consideração, o Logan faz parte da linha do tempo ou não faz parte? Ele faz parte da segunda linha do tempo. Quais filmes fazem parte da primeira linha do tempo?
First Class, Dias de um Futuro Esquecido, Wolverine, X-Men 1, 2 e 3 e Wolverine Imortal. Os outros todos fazem parte da segunda linha temporal, onde houveram aquelas alterações feitas no Dias de um Futuro Esquecido, que é o X-Men Apocalipse, Fênix Negra, Deadpool 1, Deadpool 2 e Logan. O Deadpool só existe por causa da mudança na linha do tempo. E o Logan, o filme é aquele estado caótico, tudo por causa da mudança da linha do tempo. Porque senão tudo aquilo iria acontecer onde? Em 2023. Então se estende e o caos se instala no planeta e vai culminar com o filme Logan no ano de 2029. E aí? Curtiu? Achou legal? No próximo vídeo nós vamos trabalhar o que casa em um filme com o outro e o que está errado, que apresenta a premissa em um e fura no outro, ok? E aí, abraço e até a próxima!